Ah, já vai gravar. Isso mesmo. Pode começar, então? Pronto, pode sim. É isso, pessoal. Boa noite, né? Aqui quem fala é o professor Afonso Cunha, professor de História, aqui participando desse projeto muito interessante, muito gratificante de participar dessa iniciativa que oportuniza, de propiciar aí uma troca muito legal entre professores e alunos, aproveitando essa reta final de vestibular. A gente vai focar aí nesse horário para conversar algumas coisas importantes sobre o campo da história geral, né? Que é tudo aquilo ali que não é história do Brasil. A Gabi, ela fez uma excelente introdução na semana passada, explicando a dinâmica da prova do Enem, né, a questão das metodologias, os conteúdos mais importantes, das competências e habilidades. Ela também resolveu algumas questões específicas desse conteúdo de História do Brasil. Então, a gente vai focar na aula de hoje na resolução de algumas questões. Peguei aqui 7 questões que vão resumir aí de maneira geral as principais temáticas que a gente trabalha aí de maneira mais frequente. Mas antes de resolver as questões, eu queria compartilhar com vocês um material que é um raio-x do Enem, né, feito pelo Sistema Aridsar. Existiu um mapeamento aí importante das principais temáticas de história que tem caído nos últimos Enems, né? Então, esse raio-x ele vem desde a primeira prova de 2009, primeira prova nesse modelo de inclusão aí no vestibular, até a prova do ano passado. Então, vocês podem ver que as principais temáticas aí são temáticas referentes ao campo da história do Brasil, Brasil colonial, Primeira República, era Vargas. E aí você vê na parte de história pública, civilizações da antiguidade clássica, Revolução Industrial, a questão da escravidão, a questão do absolutismo monárquico, como temáticas mais frequentes aí dentro do ponto de vista do que a gente chama de história geral. Então, nesse material de questões que a gente vai compartilhar com vocês depois, são 7 questões que tentam abranger aí os principais tempos históricos, desde a antiguidade até a atualidade, naquilo que tem caído com mais frequência, né? A gente sabe que tentar adivinhar o que vai cair na prova é algo praticamente impossível, né? Mas a gente, enquanto professor, enquanto profissional, a partir da nossa experiência de trabalho, buscamos tentar aí apontar as principais temáticas que possam estar na prova de vocês, tá certo? Vou compartilhar aqui o material de questões e aí a gente vai respondendo e vou abordando aqui algumas temáticas importantes. Aqui no material também está no contato, quem quiser entrar em contato, tirar algum tipo de dúvida. A primeira questão é uma questão do Enem de 2010, tá? E aí traz uma citação referente a momentos históricos importantes, né, no que se refere à antiguidade. Eles trazem uma indagação na primeira frase, né? Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis, arrastaram eles os blocos de pedra, e a Babilônia várias vezes destruída. Quem as reconstruiu tantas vezes? Em que casas de lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Essa questão é bem interessante, por quê? Porque ela traz alguns eventos históricos importantes. Por exemplo, são citadas a Tebas de 7 portas, Egito Antigo, a Babilônia, na Mesopotâmia, você está falando da muralha da China, a Grande Roma, né, uma referência ao Império Romano. Então, aqui está sendo construído um debate sobre os principais movimentos históricos da Antiguidade. E aí, qual é o grande questionamento aqui? Essa questão aborda a temática da relação entre história e memória, tá certo? Um ponto muito frequente aí nas provas de vestibular, não só no que se refere ao Enem, mas também à prova da UEMA. Então, a relação aqui é de uma história que, por muito tempo, evidenciou, né, os grandes personagens, né? É o que a gente chama na historiografia daquela história vista de cima. A história conta a vida dos reis, né, dos presidentes, dos imperadores, e pouco se dava atenção aos trabalhadores, né? Sejam eles trabalhadores escravizados, servos ou trabalhadores operários como um todo. Então, essa é uma questão muito frequente na relação entre história e memória, né? Existe, nesse movimento mais recente, um foco em dar visibilidade a essas minorias, a essas classes subordinadas, mas durante muito tempo a historiografia olhou apenas para os poderosos, né? Ou para a história das grandes nações. Então, é essa a preocupação aqui na questão. Vamos para o comando da questão. Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história,
Olha que ponto interessante. Ó, eles estão falando de um trabalhador que lê um livro de história. Então, ele não está falando aqui de um estudante que está se preparando para o vestibular, ele não está aqui falando de um professor de história, ele está falando de uma pessoa comum, um trabalhador que está lendo um livro de história. Tá? O autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. Né? Quando ele fala de censurar a memória, é porque você foca nos faraós do Egito e esquece quem realmente construiu aquelas pirâmides grandiosas. Tá? Você foca no imperador romano e aí você esquece da quantidade de escravizados e servos e plebeus que desenvolveram ali esse império gigantesco. Então, é esse o debate aqui na questão. A crítica refere-se ao fato de que, letra A, os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos heróicos ou grandiosos, e por isso ficaram na memória. Olha aqui, ó, essa letra A tem uma versão problemática. Problemática por quê? Porque eles estão falando de uma história que deveria priorizar aqueles que fizeram feitos heróicos ou grandiosos. Na verdade, é essa visão mais tradicional da história que por muito tempo foi desenvolvida. Tá? Então, esse debate atual da relação entre história e memória busca uma outra referência. Você vai dar luz, você vai dar visibilidade aos trabalhadores. O foco naquela história é vista de baixo. Então, a letra A está errada por quê? Porque não existe essa necessidade, né? Isso é uma visão retrógrada, ultrapassada, de que a história, que os agentes históricos deveriam ser apenas aqueles que fizeram grandes feitos, né? Como os imperadores, Napoleão, Henrique VIII, Getúlio Vargas, e esquecer os trabalhadores, tá? Então, essa frase aí bem está errada, né? Essa afirmação de feitos heróicos ou grandiosos, tá certo? Letra B. A história deveria se preocupar em memorizar os nomes de reis ou dos governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo. Olha aqui um trecho problemático. Memorizar nomes de reis ou de governantes. Né? Durante muito tempo, as matérias, né, os componentes, as áreas das ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia, eram popularmente chamadas de matérias decorativas. As gerações mais antigas aprenderam dessa forma, que para você saber história, você precisava decorar nomes e datas. Então, isso é uma visão ultrapassada, é uma visão muito limitada da história. A gente sabe que a história, enquanto ciência, né, ela procura estudar a ação humana em determinados tempos históricos, né, pré-história, antiguidade, período moderno, período medieval, período contemporâneo, e em determinados lugares. Então, você estuda a história na Ásia, você estuda a história na América, a história no Brasil, a história no Maranhão. Então, entender a história enquanto ciência é algo muito mais amplo. Tá? Então, a história não se resume a um ato de memorizar datas e nomes de pessoas. Né? Isso é uma visão profundamente errada do que é o conhecimento histórico. Tá certo? Letra C. Os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas a sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. É essa a crítica feita no texto. Né? Quem construiu a Tebas de Sete Portas? Né? Quem levantou a muralha da China? Quem construiu a Grande Roma? Então, aqui está se discutindo uma história que não privilegiou quem realmente fez os grandes feitos, que foram os trabalhadores, né? Que construíram a grandiosidade dessas civilizações, e uma história que vai se debruçar apenas nos nomes dos reis, dos faraós, dos grandes governantes. Então, a crítica ela está relacionada a essa percepção aqui. Né? Os grandes monumentos históricos eles foram construídos por trabalhadores, sejam eles escravizados, servos, trabalhadores operários, e por muito tempo a história focou apenas naqueles que dominavam esses trabalhadores. Tá? Então, a alternativa correta aí dessa questão é a letra C. Só que é importante, trabalhando o Enem, a gente entender os distratores, né? O que você está acertando e o que você está errando. Então, vamos identificar o que tem de errado nas alternativas D e E. A alternativa D fala o seguinte: os trabalhadores consideram que a história é uma ciência de difícil compreensão, pois trata de sociedades antigas e distantes do tempo. Essa letra D tem uma visão profundamente problemática, né? Inclusive carregada de um certo preconceito com relação aos trabalhadores, né? Quando ela traz essa afirmação de que, para os trabalhadores, a história é uma ciência de difícil compreensão, você está trazendo aqui uma visão pejorativa, preconceituosa de entender esse trabalhador como um indivíduo de
incapacidade de compreender cognitivamente os fatos históricos. Tá? Mas, além disso, tem um outro erro fundamental aqui, para que vocês não errem na prova domingo, para que vocês não errem em nenhum vestibular. Primeiro ponto, os trabalhadores acharem que a história é uma ciência de difícil compreensão, né? Sendo que a história, enquanto ciência, ela pode ser compreendida por qualquer indivíduo, desde que ele foque nos estudos, se interesse por essa área. Um outro ponto que está muito errado, pessoal, é falar que essa história só estuda sociedades antigas e distantes no tempo. Tá? Por exemplo, existe uma corrente na historiografia chamada de história do tempo presente. Então, quando a história ela é entendida como uma ciência que estuda o ser humano em um determinado tempo e espaço, esse tempo pode ser o tempo presente. Então, se existem seres humanos interagindo socialmente, promovendo mudanças importantes sociais, políticas, sejam elas lá na antiguidade, no Egito Antigo, ou na atualidade, isso é construção de conhecimento histórico. Tá? Então, a história ela não se debruça só sobre o passado. Eu sempre gosto de, no primeiro contato com as minhas turmas, geralmente aquela primeira semana de aula, primeiro dia de aula, de fazer esse exercício de reflexão. Eu pergunto para eles o que vem à mente deles quando eles pensam em história. Tá? E muitos deles pensam o quê? Em passado, em coisas velhas, em coisas antigas. Não está errado pensar isso, até porque grande parte do conhecimento histórico é focado em sociedades que viveram há tempos remotos, né, tempos atrás. Mas aqui a gente está falando também de uma história de uma visão mais ampla. Então, existe uma história do tempo presente, uma história recente, uma história da atualidade, já porque existem seres humanos interagindo socialmente, construindo aí o que a gente chama de conhecimento histórico. Certo? Então, essa visão aqui é uma visão errada da história enquanto ciência, enquanto campo de conhecimento. A história não foca somente no passado e a história não foca somente em sociedades que viveram há um tempo muito distante. Beleza? A letra E. As civilizações citadas no texto. Quais são as civilizações? Egito, China, Roma. Tá? Essas civilizações, embora muito importantes, permanecem sem terem sido alvos de pesquisas históricas. Até hoje, pessoal, existem pesquisas históricas, arqueológicas, pesquisas que estão focadas na história do Egito Antigo, a chamada egiptologia. Até hoje se estuda a Roma Antiga, se estuda a civilização chinesa. Então, por mais que essas sociedades históricas tenham se desenvolvido e deixado de existir há milhares de anos atrás, ainda hoje, muitos historiadores estudam esses temas. Tá? Então, o erro aqui é falar que essas civilizações elas não têm estudos ou elas não são atualmente alvos de pesquisas históricas. Até hoje, a gente compreende o campo da história antiga, da história medieval, como campo de ciência. Até hoje, você tem estudantes e historiadores que procuram saber sobre esse passado mais remoto. Então, falar que essa história deixou de focar nos estudos da antiguidade está errado. Certo? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela já traz o aspecto da história pública, que é uma das temáticas mais recorrentes que a gente viu ali na apresentação, naquele raio-x do Enem, daqueles temas mais frequentes. E aqui eles trazem como referência a cidade de Brasília, para a gente entender essa relação entre história e memória, patrimônio, história pública, tá certo? Brasília é a primeira cidade moderna inscrita na lista do Patrimônio Mundial. Eu acho que essa frase ela é importante para trazer um debate fundamental. O Enem, ele sempre traz questões sobre patrimônio, sobre história, sobre cultura. A gente vive em uma cidade, né, falando eu aqui, São Luís, a gente vive na cidade de São Luís, e São Luís é uma cidade que é patrimônio histórico da humanidade, né, reconhecido pela Unesco, e entender o patrimônio enquanto bens gerados por uma sociedade, por uma comunidade, por um povo, é importante conceber que esses patrimônios se dividem em duas categorias: a de patrimônio histórico material e a de patrimônio imaterial. Eu estava explicando essa diferença para os meus alunos do sétimo ano lá na prefeitura, e uma maneira muito simples de saber diferenciar patrimônio material de patrimônio imaterial é entender que o patrimônio material é tudo aquilo que a gente pode tocar, por exemplo. Então, uma estátua é um patrimônio material, uma escultura é um patrimônio material, um livro, um testamento, um documento são patrimônios materiais. Azulejos, como os azulejos dos centros
centro histórico, né? Os paralelepípedos, isso está no campo do que a gente chama de patrimônio material. Patrimônio imaterial é aquilo que a gente não necessariamente pode tocar, mas que a gente pode sentir ou praticar. Então, patrimônio imaterial é o quê? Patrimônio imaterial são as danças, as músicas, as manifestações artísticas, a culinária. Então, a gente está falando de construções culturais que as sociedades desenvolvem. Então, ao longo do tempo, diversas comunidades, sociedades e povos desenvolveram formas de patrimônio materiais e formas de patrimônios imateriais. Tá? Então, quando eles estão citando Brasília, pessoal, Brasília está no campo desse patrimônio material, porque é uma cidade, ela tem seus aspectos, seus aspectos concretos, mas também traz uma questão imaterial e abstrata. Então, o patrimônio material está no campo daquilo que é concreto e o patrimônio imaterial é no campo daquilo que é abstrato ou relativismo ligado ao campo cultural, tá certo? A questão fala, Brasília é a primeira cidade moderna inscrita na lista do patrimônio mundial. O plano da cidade, idealizado por Lúcio Costa, segue os princípios básicos da Carta de Atenas, de 1933, uma cidade estruturada em áreas, cada qual com uma função específica, área monumental, onde se concentram os prédios da administração, área residencial, área agrária e área de lazer. Então, aqui se resume muito bem o que é uma cidade planejada, né? Algo diferente de muitas outras cidades. Então, você tem áreas específicas para o convívio social, tá? Os prédios, né, de administração separados por vastos espaços naturais que se comunicam pelo traçado das grandes vias. Então, aqui eles estão trazendo características geográficas da cidade de Brasília e, como ela foi uma cidade planejada, né, você compreende ela enquanto uma perspectiva do patrimônio, tá certo? A cidade apresentada foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, por quê? Olha aqui, ó. Brasília também foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade. O que levou Brasília a ser reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade? Letra A, mescla populações e sotaques ilustrativos da diversidade étnica brasileira. Quando uma cidade é configurada como patrimônio cultural, como patrimônio material, isso está muito mais no campo concreto, ou seja, da sua riqueza urbanística e arquitetônica. Não está se referindo especificamente ao que eles falam na letra A de sotaques ilustrativos, uma perspectiva de diversidade étnica. Tá? Isso aqui está muito mais no campo do patrimônio material, mas Brasília foi reconhecida, assim como São Luís também, no campo do patrimônio material. Tá? Primeiramente aqui. Letra B. Preserva princípios arquitetônicos e urbanísticos originados no modernismo. Então, aqui está a riqueza arquitetônica de Brasília. Né? A elaboração de Lúcio Costa e do Niemeyer, pensando a realidade da construção de Brasília, trazem esse aspecto material, riqueza arquitetônica. Então, isso é um ponto importante para a gente identificar aqui. Então, essa alternativa ela está correta. Essa alternativa fala o que levou realmente Brasília a se tornar patrimônio cultural da humanidade. É uma cidade que preserva seus princípios arquitetônicos, que foram descritos no texto, princípios arquitetônicos e urbanísticos que foram originados no contexto do modernismo. Então, essas são características importantes associadas à perspectiva do patrimônio material. Tá? Vamos identificar o que tem de errado nas outras. A letra C fala: sintetiza valores cívicos e políticos definidores do patriotismo político nacional. Pessoal, muito cuidado com o que diz essa alternativa. Ele está falando de valores cívicos e políticos. Valores cívicos e políticos não são critérios para classificar uma cidade como patrimônio histórico da humanidade ou como patrimônio cultural. Tá? Você está muito mais atrelado ao campo das manifestações artísticas e também da riqueza arquitetônica e urbanística, não de valores cívicos e políticos, tá certo? Letra D. Promove serviços turísticos e produtos artesanais representativos das tradições locais. Se esse aqui fosse um critério, né, galera? Praticamente todas as cidades do mundo seriam patrimônios culturais da humanidade. Né? O fato dessa cidade receber turistas,
produzir artesanato não é um critério específico para que ela seja classificada como patrimônio cultural da humanidade. Letra E. Protege acervos documentais e imagéticos reveladores da trajetória institucional do país. Se o que levou Brasília a ser patrimônio cultural foi a sua riqueza arquitetônica e urbanística, não está ligado aqui nesse contexto a acervo documental. Tá? Isso aqui não é um critério que tornou Brasília uma cidade patrimônio cultural da humanidade. Isso aqui não é o critério levado em consideração de maneira principal. Tá certo? A questão 3. A questão 3 fala: na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Esse aqui, pessoal, é um texto que tem 4 linhas, mas é um enunciado tão interessante que, a partir dessas 4 linhas, a gente pode problematizar uma questão política da Grécia Antiga de maneira muito ampla. Vamos lá. A primeira frase. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Olha aqui, ó, conceito de povo, indivíduos considerados cidadãos. Ou seja, a questão da cidadania aqui, ela é um aspecto diferente da cidadania atual. Então, muitas questões sobre antiguidade clássica, sobre Grécia Antiga, discutem o conceito de cidadania e o conceito de democracia na Grécia Antiga e na atualidade. Então, pode ser que caia no próximo domingo para vocês uma questão que problematize isso, que busque comparar o que era a cidadania na Grécia Antiga, o que é a cidadania hoje, o que é a democracia na Grécia Antiga e o que é a democracia hoje. Primeiro ponto para a gente entender, cidadania na Grécia Antiga, né, falando especificamente aí de Atenas, né, que é o berço da democracia, a cidadania na Grécia Antiga era uma cidadania restrita. Olha aqui, ó, era muito restritivo, ou seja, diferente de hoje, onde o conceito de cidadania ele é muito mais universal. Então, por exemplo, todos nós brasileiros somos cidadãos, né, a partir desse contexto que a gente vive. Tá? Então, todos nós temos direitos e deveres. A Constituição brasileira contempla direitos civis, sociais e políticos para todos os brasileiros, tá? Sem qualquer tipo de distinção. Distinção étnica, distinção racial, distinção de gênero, distinção econômica, de idade, por exemplo. É diferente do conceito de cidadania da Grécia Antiga. A cidadania na Grécia Antiga se restringia ao que a gente compreende de um pequeno grupo de pessoas, né? Os chamados eupátridas, né? Os eupátridas faziam parte do que era a elite, a classe dominante ateniense. Então, para você ter cidadania, você precisava ser nativo daquela cidade, você ser descendente, filho de pais e mães atenienses, né? Então, você deveria pertencer àquela identidade regional. Então, o conceito de cidadania na Grécia Antiga é um conceito restrito, e o conceito de cidadania na atualidade é um conceito amplo e universal, que compreende todos. Tá? Então, essa é a primeira diferença importante. Só que a questão traz um debate também sobre democracia. Tá? Falar de democracia na Grécia Antiga é diferente de falar de democracia na atualidade. A gente tem alguns aspectos comuns. Né? O que seria comum na democracia antiga para a democracia atual? É uma democracia que ela é atravessada pela relação cidadã. Então, participam dessa democracia as pessoas que são cidadãos. Então, na democracia atual, que essa cidadania é universal e plena, todo mundo tem os seus direitos democráticos preservados. Ou tem essa participação democrática, participação política, por exemplo. Tá? Mas a democracia na Grécia Antiga era uma democracia que restringia alguns setores da sociedade, assim como a cidadania. Então, ser cidadão na Grécia Antiga excluía mulheres, excluía pessoas escravizadas, excluía estrangeiros, tá? Diferente de hoje. Outro ponto interessante, a democracia na Grécia Antiga era exercida de forma direta, enquanto a nossa democracia atual, pelas condições atuais, né, população muito maior, a dimensão territorial muito grande, é impossível a democracia ser exercida de forma direta como os gregos exerciam em Atenas.
ali se reunindo na Ágora, debatendo politicamente de maneira direta. Tá? Até porque, como a cidadania era restrita, menos pessoas participavam do debate político. Hoje, não. A nossa democracia atual é uma democracia representativa. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Se cair cidadania, comparando o passado e o presente, cidadania no passado, uma cidadania restrita, cidadania na atualidade, uma cidadania ampla, universal, que compreende aí diferentes setores da sociedade. Tá? E democracia na antiguidade, democracia direta, e a democracia atual é a democracia representativa. A gente, a cada 2 anos, elege, a partir do voto, das eleições, pessoas que possam nos representar no exercício da política. Estamos falando aí do exercício mais básico e tradicional da política democrática. Beleza? Então, vamos para o enunciado da questão. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no texto promoveu o quê? Letra A competição para a escolha de representantes. Pessoal, acabei de falar para vocês. Escolha de representantes é democracia representativa, é a democracia atual. Tá? A questão está falando da democracia na Grécia Antiga. Letra B. Campanha pela revitalização das oligarquias. Para quem não sabe, nem sempre a história de Atenas e da Grécia Antiga foi uma história democrática. Tá? A cidade de Atenas é a cidade berço desse regime democrático, desse conceito de democracia. Demo vem de povo, cracia vem de poder e de política. Então, o poder exercido pelo povo e para o povo, como muitos falam. Mas é importante destacar que Atenas, em toda a sua história antiga, nem sempre foi uma cidade-estado que viveu um regime democrático. Antes de Atenas ser uma democracia, ela viveu uma fase de transição entre as antigas oligarquias, inicialmente na origem da cidade-estado de Atenas, na época lá do período arcaico. Atenas era uma monarquia, depois passa para ser um regime de oligarquia. Monarquia, pessoal, uma pessoa no poder, um rei, tá? O poder se concentra numa única pessoa. Oligarquia, o poder se expande um pouco. A oligarquia é um poder restrito a um grupo de pessoas. Tá? E aí teve a fase da tirania, que foi essa transição entre oligarquia e democracia. Então, na história política de Atenas, você vê uma transição. Um poder que, inicialmente, na origem da cidade, se restringia a um rei, depois passa para um grupo de pessoas, que depois passa para um corpo de cidadãos, que é a democracia. Tá? Então, essa é outra dica que eu falo para vocês. Tá certo? Nem sempre a história de Atenas foi uma história de regime democrático. Antes de ser uma democracia, Atenas foi tirania, oligarquia e também monarquia. Tá certo? Então, quando a letra B fala de revitalizar as oligarquias, está errado. Na verdade, a democracia foi uma forma de superar a política oligárquica, a política restrita a um grupo muito pequeno de pessoas. Tá certo? Letra C. Estabelecimento de mandatos temporários. Pessoal, lembrou de mandato temporário? Lembrou dessa democracia representativa atual. Geralmente, os políticos têm um mandato de 4 anos, podendo se reeleger por mais 4 anos. Pensando na lógica legislativa, o Senado tem uma legislatura maior, mas quando se fala de mandato aqui é muito mais na perspectiva da democracia atual. Tanto escolha de representantes como mandatos temporários. Tá certo? A democracia ateniense compreendia um regime de sorteio, inclusive. Esses cidadãos, ora, exerciam cargos políticos no corpo burocrático e depois eles saíram desse cargo. Isso era temporário, mas era também sorteio. A principal intenção da democracia ateniense era evitar que alguém ou um grupo específico de pessoas se perpetuasse por muito tempo no poder. Tá? Então, ser feito por sorteio, aquela pessoa ocupa aquele cargo, depois ela sai, dá lugar a outra pessoa que está lá de fora. Então, isso é uma lógica o quê? De evitar que uma pessoa se perpetuasse por muito tempo no poder. Certo? Letra D. Declínio da sociedade civil organizada. Tá? Pessoal, a democracia não representou o declínio. A democracia em Atenas representou um avanço da sociedade civil no campo da maior participação política. Mas aí muitos de vocês devem estar se perguntando, professor, você falou no início da aula
que essa cidadania ateniense excluía mulheres, crianças, estrangeiros, escravizados. Como é que essa democracia ampliou? Porque você ampliar de um para um grupo seleto de pessoas para um corpo de cidadãos composto por centenas e milhares de pessoas, isso é um movimento de expansão, tá? É porque a gente sempre traz como referência a democracia atual, onde todo mundo tem cidadania, onde todo mundo tem participação democrática. Tá? Então, a gente precisa entender essas diferenças aqui. Tá? Então, não há um declínio da sociedade civil. Então, sobrou como alternativa correta, né, a letra E. A letra E fala participação no exercício do poder. Essa foi a grande inovação trazida pela democracia ateniense. Maior participação de pessoas, desse corpo de cidadãos, no exercício do poder. O poder não vai ser exercido por um pequeno grupo de famílias, como é na oligarquia. O poder não vai ser exercido por uma única pessoa, né? Herdado ali, o poder herdado de forma hereditária, como é na monarquia. O poder vai ser ampliado a um corpo de cidadãos. Então, naquele contexto, a emergência do sistema do governo democrático em Atenas possibilitou o quê? Propiciou o quê? A participação no exercício do poder. Então, essa daí é a alternativa correta, certo? Questão 4, falando também sobre a antiguidade clássica, mas agora focando na sociedade romana, na Roma antiga, tá? Vamos pensar que a antiguidade clássica ela trouxe as bases do que é a sociedade ocidental. Então, muitas das nossas heranças políticas e culturais, principalmente no campo do exercício da política, tem como referência a democracia grega e também a República Romana. Tá? A questão 4 fala: com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governaram a República em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. Eu queria trazer para vocês um ponto importante. Destruição de Cartago, povo, Senado romano e República. Tá? Esses 4 pontos aqui servem para a gente entender um contexto fundamental da Roma Antiga. Pessoal, a história da Roma Antiga é dividida em 3 fases, para quem não sabe, para quem não lembra. Primeira fase, a época da monarquia. A monarquia romana começa a partir do desenvolvimento da formação da cidade de Roma. Então, a cidade de Roma, ali na Península Itálica, surge, e o seu primeiro grande regime político foi a monarquia. Ou seja, Roma, antes de ter os famosos imperadores romanos, era uma Roma governada por reis que governavam ali em aliança com o Senado. Por isso que eu destaquei aqui o Senado romano. Se cair na prova de vocês qual a instituição política mais tradicional da Roma Antiga, não é nem a monarquia nem o império, é o Senado. O Senado foi a instituição política romana que perdurou ao longo de toda a sua história, desde a origem de Roma até o seu declínio no século V, lá com as invasões dos bárbaros germânicos. Então, pensar a história de Roma, pensar a política romana, é impossível ela ser pensada sem falar do Senado. Então, o Senado romano era uma instituição política fundamental. Na época da monarquia, tinha o mesmo grau de importância que os reis, só que essa questão está falando do contexto seguinte, que é o contexto da República Romana. Então, se cair na prova de vocês República Romana, pensem em 3 pontos importantes. Na República Romana, o poder Roma é governada pelo Senado, através dos cônsules e dos magistrados. Tá? Outro ponto importante, se inicia o movimento de expansão territorial romana, até constituir aquele império gigantesco que Roma foi até o século V. E o terceiro ponto fundamental é, durante a República Romana, o auge das disputas e das lutas sociais entre patrícios e plebeus. Então, para entender a história romana, é preciso entender essa divisão histórica entre monarquia, república e império, e também entender a sociedade romana. A sociedade romana tinha lá no seu topo social os chamados patrícios, era a elite romana, a classe dominante romana, as grandes famílias mais ricas, donos de terras, de escravizados, os descendentes diretos dos povos fundadores ali da região de Roma,
etruscos, italiotas, sabinos, latinos, os próprios gregos, que deram origem aí à cidade. Tá? Abaixo dos patrícios, nós tínhamos os plebeus. Os plebeus vão fazer parte de uma classe ampla. Né? Pensou a sociedade romana, você pensa uma sociedade composta por uma grande quantidade de plebeus. Plebeus eram moradores de Roma, que não tinham os privilégios políticos e nem a riqueza econômica dos patrícios. Então, por exemplo, o Senado romano, até a época da República, grande parte da história romana do Senado, o Senado era ocupado apenas por plebeus, por patrícios, desculpa, por essa elite. É no contexto da República, a partir de greves, de protestos, de revoltas, que os plebeus que vão fazer parte dessa classe trabalhadora livre, né? Quem eram os plebeus? Eram os pequenos donos de terras, comerciantes, trabalhadores simples, que não eram escravizados, mas que também não faziam parte dessa elite. Tá? Então, esses plebeus começam a conquistar uma série de direitos no contexto da República. Abaixo dos plebeus nessa sociedade, você tem uma classe bem particular da sociedade romana, que eram os clientes. Os clientes eram uma classe de pessoas marginalizadas que viviam em dependência aos patrícios. Então, geralmente, os clientes eram serviçais, trabalhadores domésticos, pessoas que prestavam favores para essa elite. E na base da sociedade, pessoal, da sociedade romana, você vai ter os escravizados. Vamos lembrar que é impossível pensar a história da Roma e da Grécia Antiga sem a escravidão. Por quê? Outro elemento fundamental. Roma e Grécia viveram o seu apogeu a partir da existência da atividade escravista. Então, naquela época, existia o chamado modo de produção escravista. Ou seja, o sistema econômico daquela época era baseado em grande parte na atividade escrava. Então, essa sociedade romana gigantesca do ponto de vista político, cultural e territorial que existiu, só foi possível porque teve escravo pra caramba trabalhando lá. Tá? E aí vem um outro elemento fundamental para a gente discutir aqui e refletir. A escravidão na Grécia Antiga, a escravidão na Antiguidade, era uma escravidão baseada em outros critérios diferentes, por exemplo, da escravidão que existiu no Brasil, na época da colonização. Existe uma diferença fundamental, é o que se chama basicamente de escravidão antiga e escravidão moderna. O que é escravidão antiga? É aquela escravidão onde as pessoas estavam na condição de escravidão porque elas contraíam algum tipo de dívida ou porque elas eram prisioneiras de guerra. Então, nesse modelo de escravidão antiga, você tem ali a escravização de qualquer indivíduo que tivesse dívidas ou que fosse preso de guerra. Então, a questão étnica e racial, de cor de pele, a questão de um povo escravizar o outro, com as características étnicas e culturais, isso não existia. Tá? A escravidão moderna que vai ter essa referência. É a escravidão do transatlântico, é a escravidão a partir da expansão marítima comercial. Então, os portugueses, os europeus, eles mudam esse conceito de escravidão. A escravidão moderna passa a atender a uma necessidade comercial. Tá? Então, você começa a comprar e vender indivíduos para serem escravizados em larga escala. A gente está falando de 12 milhões de africanos que vieram para a América para serem escravizados. Praticamente metade desses africanos vieram só para o Brasil. Então, são escravidões que têm critérios diferentes aí. E o Enem já trouxe esse debate, a UEMA já trouxe esse debate, várias bancas de vestibular já trouxeram esse debate, questões referentes a isso. Assim como a gente estava respondendo agora há pouco, uma questão que compara a democracia antiga e a democracia atual, tem esse debate e essa reflexão sobre a escravidão antiga e a escravidão moderna. Além disso, trazendo para a atualidade, né, pessoas que vivem numa condição análoga à escravidão. Então, uma preocupação muito atual dessa precarização do trabalhador que vive em regiões periféricas, onde o seu trabalho é quase um regime de escravidão. Então, tem esse debate aí, o Enem pode trazer essa preocupação para vocês aí, construírem dessa forma, certo? Então, voltando para a questão. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, datado de 1º a.C., manteve a correspondência com o processo de que, pessoal, caiu República Romana na prova de vocês, é o movimento de expansão territorial, tá? A letra A fala demarcação de terras públicas, tá? Durante a República Romana não houve esse processo de demarcação de terras públicas, tá? Letra B, imposição da escravidão por dívida. A escravidão por dívida já existia naquela época. Na verdade, já existia há séculos.
há milhares de anos. A escravidão antiga é a escravidão que eu acabei de falar para vocês. Escravidão por dívida ou por guerra. Então, esse modelo ele não é implementado na República Romana. Ele já existia há muito tempo. Letra D. Restauração de instituições ancestrais. Eles estão falando aqui de restaurar que tipo de instituição? A grande instituição política romana era o Senado. O Senado ele não é restaurado na República. O Senado já existia há séculos, desde a época da monarquia romana. Então, isso não é restaurado. A República está muito mais atrelada ao que diz a letra E, a expansão das fronteiras extrapeninsulares. Extra significa aquilo que está fora da Península Itálica. Existiram dois movimentos de expansão na República Romana. No ápice, pessoal, no auge do Império Romano, o Império Romano se estendeu pela Europa, pela África e pela Ásia. Então, a expansão romana foi até ali a região do Oriente Médio, norte da África, a várias regiões da Europa. Então, foi um dos maiores impérios da história. Só que o movimento de expansão não começou na época imperial, começou antes, na época da República. E essa expansão romana, ela se deu em dois movimentos. O primeiro movimento é a expansão interna, ou a chamada expansão peninsular, ou seja, a sociedade romana vai se expandindo, saindo de Roma e dominando o que a gente chama de Península Itálica, tá? Ainda dentro da Europa. A expansão extrapeninsular, que é o que está dizendo aí a letra E, é aquela expansão para fora da Europa. É quando eles vão dominar aquelas regiões do Mar Mediterrâneo. E uma delas é Cartago, olha aqui, ó. Cartago, para quem não sabe, foi uma cidade-estado fundada pelos fenícios no século 9 a.C. Cartago é uma região no norte da África, de frente para o Mar Mediterrâneo. Para quem não sabe, Cartago atualmente está localizado no país da Tunísia, no norte da África. Então, Cartago era um forte entreposto comercial. É uma região que era a porta de entrada para a África, está de frente para a Europa e do lado do Oriente. Então, Cartago era uma cidade fundamental nas relações comerciais. Nesse movimento de expansão romana, eles vão dominar Cartago. Tá? São as famosas guerras púnicas, a guerra entre Roma e Cartago. Então, isso está no campo das chamadas expedições extrapeninsulares, é quando Roma começa a dominar regiões para além da Península Itálica. Tá? Então, por isso a opção correta aí é a letra E. Tá? Questão 5, uma questão também do Enem, Enem de 2012. Essa questão aqui traz uma imagem. Tá? Uma imagem, né, uma charge, que foi extraída do livro A Fabricação do Rei, né, de um dos grandes historiadores medievalistas e modernos, que é o Peter Book. Essa imagem é interessante porque, olha aqui, a primeira imagem, essa primeira imagem aqui, ela traz só a vestimenta. Tá? Percebam que é um rosto disforme, não? Na verdade não tem olhos, boca, nada. Aqui você tem uma pessoa utilizando trajes simples. Tá? E aqui é essa mesma pessoa utilizando o primeiro traje. Tá? Então, olha aqui, olha o nome do livro, A Fabricação do Rei. Só por essa frase você já tem uma perspectiva do que pode ser debatido aqui. Primeiro tem a imagem da roupa, a pessoa, e depois a pessoa com a roupa. Ou seja, que pessoa é essa? É o rei. E aí, pessoal, um macete para vocês, para a hora da prova, qualquer prova de vestibular, de concurso também que vocês possam fazer, muita atenção à legenda dos textos e das imagens. Tá? Às vezes a gente consegue acertar uma questão só lendo a legenda. Tá? Só lendo a legenda. Ou ela pode ajudar a gente a responder rapidamente. Tá? Vamos para a questão. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra, letra A humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real. Na verdade, a imagem mostra ele com adorno e sem adorno. E outra coisa, pessoal, naquele contexto das sociedades absolutistas, da monarquia absolutista, o rei nunca vai ser um homem comum. Tá? Olha aqui, ó.
O foco dessa imagem não é mostrar a humanidade, e assim como a imponência desse rei, ela vai sendo construída. Tá? Então, aqui a intenção não é trazer esse homem como um elemento comum, como uma pessoa comum. Esse não é o foco aqui. Tá? O foco não é esse. Letra B. A unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público, e sem a vestimenta real, o privado. Essa letra B aqui, eu já respondi ela em algumas outras aulas, e muita gente achava que essa estava correta, porque fala da perspectiva do público e do privado. Pessoal, a gente está falando de monarquia absolutista. Olha o nome, absolutista, absoluto. O poder é absoluto do rei. Esse rei, ele é rei o tempo todo, ele é rei com ou sem roupa, ele é rei no espaço público e no espaço privado. Então, a imagem não está aqui querendo trazer essa crítica com relação à separação entre público e privado. Não existia essa separação entre público e privado no contexto absolutista. Tudo que era propriedade do Estado era propriedade do rei. Então, tudo que era propriedade estatal acabava se configurando como propriedade privada do rei, porque ele era o Estado. Luís XIV, né? O Estado sou eu. É uma das grandes frases que se refere ao absolutismo. Então, aqui não está se referindo a uma unidade entre público e privado. Letra C. O vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Tá? Um rei absolutista nunca vai estar distante do poder político. Tá? Não existia essa proximidade grande entre monarquia e povo. Né? Uma das formas de tornar esse rei uma figura ainda mais poderosa era essa ideia de inacessibilidade, ou até mesmo de sacralidade do rei. Na época do absolutismo, né, se desenvolveu, a partir de um teórico absolutista chamado Jacques Bossuet, a chamada teoria do direito divino dos reis. Tá? Essa teoria afirmava que esse poder dos reis absolutistas era um poder dado por Deus, legitimado por Deus. Ou seja, se é um poder legitimado por Deus, aquele que tem esse poder também é sagrado. Tá? Então, aqui você não vai ver uma proximidade entre monarquia e povo nesse sentido. Esse rei é inacessível, esse rei é super poderoso, ele tem um poder absoluto, ele é quase uma divindade. Tá? Então, ele não pode ser igualado ao povo, ele está à parte do povo. Tá? Letra D. O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de outros membros da corte. Aqui, pessoal, na imagem, está fazendo um comparativo da vestimenta do rei com a vestimenta de outras pessoas? Não está. Tá? Então, aqui você não está falando especificamente do gosto refinado do rei. Claro que, se tem a vestimenta do rei, você está falando de um aspecto particular dele. Mas essa imagem da fabricação do rei era algo inerente às monarquias da época. Entendeu? Então, a opção correta é a letra E. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Por isso que esse rei tinha sempre que aparecer publicamente muito bem vestido, com roupas pomposas, com roupas caras, com joias. Esse rei, olha aqui, ó, ele tem um salto alto. Para quem não sabe, o salto alto, na sua origem histórica, era um calçado para monarcas, justamente para que eles ficassem mais altos, ou seja, numa posição acima dos seus súditos. Geralmente o trono desse rei era colocado em um lugar mais alto. Muitas vezes, em aparições públicas, esses reis e rainhas eles tinham que estar numa posição acima da população e dos súditos. Ou seja, é uma construção simbólica. Não basta ser poderoso, tem que aparentar esse poder. E a vestimenta ajudava nisso também. Tá? Então, por isso que a alternativa correta é a letra E. A importância que essa vestimenta tem para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal.
Então, essa roupa pode esconder ali um rei que é baixinho, uma rainha que está fora dos padrões de beleza da época. Então, tudo isso é escondido por essa construção simbólica a partir da vestimenta. A questão 6, questão também do Enem, né? Enem de 2015. Aqui a gente está falando, por exemplo, de um aspecto fundamental, que é a perspectiva das transformações históricas. A questão 6. Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza, com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. Pessoal, por essa frase, já dá para perceber qual é o contexto histórico. Isso aqui é uma transformação fundamental promovida pela Revolução Industrial. A gente está falando aqui da primeira Revolução Industrial, a primeira fase entre meados do século XVIII e meados do século XIX. Então, a primeira Revolução Industrial, o primeiro movimento de industrialização do mundo se concentrou na Inglaterra, no Reino Unido. E a Revolução Industrial, ela não promoveu só inovações tecnológicas. A gente não pode pensar a Revolução Industrial só pelo viés das novas máquinas, né? Do motor a vapor, do tear hidráulico, das fábricas, da transição do artesanato para a maquinofatura. Isso é importante também. Mas é entender também que a Revolução Industrial promoveu mudanças sociais e até mesmo culturais. Por isso que é chamada de revolução. Quando eu trabalho qualquer conteúdo de revolução nas minhas aulas, eu sempre tenho a preocupação de, inicialmente, discutir o que é essa palavra, o que é esse conceito. Né? Revolução a partir do viés histórico. Revolução, para facilitar o entendimento de vocês, é qualquer mudança estrutural de uma sociedade. Se você está mudando a estrutura dessa sociedade, é uma mudança, é uma transformação muito ampla. Então, por exemplo, as revoluções, elas são diferentes de reformas, elas são diferentes de revoltas. Revoltas e reformas procuram modificar aspectos específicos daquela sociedade. A revolução não. A revolução, ela traz um movimento muito mais amplo. Então, se vocês pegarem as grandes revoluções da história, Revolução Gloriosa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução do Haiti, Revolução Russa, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, Revolução Iraniana, eu estou falando de diferentes revoluções, revoluções burguesas, capitalistas, revoluções socialistas, revoluções islâmicas, eu estou falando de diferentes revoluções aqui. Todas elas vão promover mudanças econômicas, sociais, políticas e até mesmo culturais. Então, falar de revolução é falar de uma grande transformação. Tá? E a Revolução Industrial, como o texto está trazendo para a gente, trouxe uma grande mudança que eu classifico aqui como mudança sociocultural. Por quê? Porque ela modifica a percepção do tempo. Até a Revolução Industrial, pessoal, as pessoas se guiavam pelo que a história chama de tempo da natureza. Dentro das diversas temporalidades, nós temos o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. Tá? Isso são fundamentos básicos da história, que também pode cair na prova de vocês. Tempo da natureza, pessoal, é o tempo vinculado aos processos e fenômenos naturais. Então, as sociedades antigas, que viviam, por exemplo, basicamente da agricultura, do artesanato, elas se situavam pelo nascer e pôr do sol, pelo período de seca e cheia dos rios, pelo inverno, pelo verão, pelas estações do ano. Então, se situar por esses elementos naturais, pelo dia, pela noite, é se situar pelo tempo da natureza. Com a Revolução Industrial, se modifica isso. Não é que as pessoas deixaram de se situar pelo tempo da natureza, mas hoje, o tempo do relógio dita muito mais o convívio social. Tá? Então, qual é a inovação trazida aí pela Revolução Industrial? Agora, com a eletricidade e com o relógio, você muda a dinâmica de trabalho. Então, você pode trabalhar agora de noite, de madrugada. Olha a realidade que a gente vive hoje no mundo. Pessoas que trabalham 24 horas por dia, né, em regime de plantão, pessoas que trabalham de madrugada.
Então, agora, à noite, a escuridão não vai ser mais associada somente ao descanso, como era antigamente. Então, essa é uma transformação fundamental que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade. Alguns podem enxergar isso de forma positiva e outros de forma negativa. Tá? Então, vamos lá. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência, pessoal, se muda a percepção do tempo, mudam as relações de trabalho. Então, quando as pessoas se situavam pela lógica do tempo da natureza, o ritmo de trabalho era menor. Tá? Então, você tinha ali o tempo do trabalho relativo à luz do dia. Tá? No modelo artesanal, o trabalhador domina todas as etapas de produção. O trabalhador ele é dono dos meios de produção, no caso do artesão. A Revolução Industrial transforma tudo isso. Você modifica o espaço de trabalho, você modifica o tempo de trabalho e você modifica as relações sociais por conta disso. Tá? Letra A, melhoria da qualidade da produção industrial. A gente está falando do primeiro movimento de industrialização. Então, a Revolução Industrial, ela era ainda fincada numa lógica muito precarizada e primitiva. Se você pensar os trabalhadores da fábrica naquela época, não tinham nenhum tipo de proteção trabalhista, equipamentos de proteção, jornada mínima de horas de trabalho, eram condições de trabalho precárias e insalubres, condições de moradia péssimas. Então, você não vê naquele primeiro movimento de industrialização uma melhoria da qualidade da produção industrial. Tá? Você tem o advento da máquina, isso é algo muito inovador, revolucionário, mas isso não vai melhorar a qualidade da produção industrial. Tá? Letra B, redução da oferta de emprego nas zonas rurais. A questão aqui tem a ver com isso. A letra B, ela está dentro do contexto das transformações sociais da Revolução Industrial. Mas aí, pessoal, vestibular, né? Isso aqui pode determinar a tua aprovação ou não. Lembre-se sempre disso. Questões interpretativas você tem que ter como referência o texto. O texto está falando especificamente de quê? De tempo, tá? E não de mudança geográfica, de migração. A gente sabe que uma das consequências da Revolução Industrial foi o quê? O êxodo rural. As pessoas saem do campo para viver nas cidades, porque na cidade você vai ter mais oferta de emprego com as fábricas. Entendeu? Só que isso não é o que está sendo debatido no texto. Então, muita gente pode pensar assim, pô, realmente reduziu a oferta de emprego no campo e aumentou lá na cidade. Pum, vou marcar a letra B. E aqui, ó, tá fora. Tá? O texto não está falando de migração, de êxodo rural, de urbanização. O tempo está falando da perspectiva do tempo disponível para o trabalho. Letra C, permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários. Pessoal, numa lógica industrial, o trabalhador não controla mais o seu próprio horário de trabalho. Hoje a gente tem horário para acordar, horário para entrar no trabalho, horário de intervalo, horário de almoço, horário de saída. Os horários interferem em várias práticas sociais. Na casa de vocês, vocês têm horário para levantar, para almoçar, para tomar café, para dormir. Tá? A gente tem horário para ir para a igreja, a gente tem horário de interação cultural. Tudo é determinado pelo tempo do quê? Olha aqui, ó, pela marcação do relógio. Tá? Esse trabalhador perde, inclusive, a autonomia sobre o tempo. Vão vocês chegar lá no local de trabalho e falar que vocês não querem trabalhar a tal horário, que vocês querem trabalhar outro. Não são vocês que determinam mais isso, né? O trabalhador perdeu essa autonomia. Letra D. Diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas. Pessoal, vai aumentar a exigência. Né? Você não vai ter uma diminuição, você vai ter um aumento. Olha aqui, ó. O trabalhador não controla o tempo, o seu horário. Isso aqui está fora de contexto, porque não condiz com o texto. Tá? Então, a opção correta, letra E. Né? A letra E fala ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Se agora tem eletricidade, a fábrica pode funcionar à noite. Esse trabalhador não precisa ir embora com o pôr do sol. Tá? Olha aqui, ó. A luz invade a noite, perde o sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Tá?
O que a gente mais vê no mundo capitalista industrial que a gente vive hoje e que nasceu nessa época são pessoas trabalhando durante a noite, né? Algo impensável há 1000 anos atrás. Tá? Sétima questão para a gente concluir aqui a nossa aula de revisão, questão do Enem de 2012, e traz aqui um texto importante. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Galera, matemática muito em evidência, não só no Enem, mas também na prova da UEMA, que é a questão da ancestralidade, das heranças culturais africanas, trazidas pelo contexto da colonização. Então, debates sobre decolonialidade, sobre diáspora, sobre escravidão, questões abolicionistas. Nós temos uma obra da UEMA, né, da Maria Filomena dos Reis, Cantos à Beira-Mar, a primeira escritora abolicionista do Brasil, uma mulher negra daqui de São Luís, que viveu aqui no Maranhão. Então, o debate sobre racialidade, sobre questões da cultura africana, são debates frequentes no Enem, e também frequentes na UEMA. Então, é um tema que vocês têm que ter atenção. A questão não só da escravidão específica, que a gente também não pode reduzir a história do povo negro a somente a escravidão. A África é toda uma região baseada na diversidade social, política e cultural. Então, a gente não pode reduzir a África a uma perspectiva de povos que foram escravizados, né? Existe uma África que tem uma história muito mais rica e muito maior, tá? Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão tornou possível o quê? O que essa experiência nefasta que foi a escravidão trouxe de possibilidade e experiência social? A letra A diz: a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Tá? E essa identidade, ela realmente é construída. Antes da chegada dos europeus à África, antes desse movimento de escravidão moderna baseado na perspectiva étnica, racial e comercial, os africanos, né, eles não se entendiam a partir de uma unidade, de uma identidade mais ampla, de ser negro ou de ser africano. Existia uma identidade que era muito mais vinculada à sua etnia ou à sua região. Era uma identidade muito mais regional e étnica. Então, eu me entendia como Yorubá, o Banto, como do Mali, como do Gana, do Império do Songhai, do Zimbábue. Então, existia essa identidade. A partir do momento que os europeus chegam e promovem a essas diversas comunidades que têm suas características culturais diferentes, o mesmo sistema de opressão e de violência, eles, a partir dessas experiências coletivas, vão construir a sua identidade. A gente chama isso no século XX, por exemplo, do africanismo, né, que vai alimentar ali os movimentos de descolonização na África e na Ásia. Trazendo para a realidade brasileira é a construção dessa identidade cultural afro-brasileira, que é muito rica. Né? Tudo que a gente tem de cultura no nosso país tem um dedo ali, tem a cultura africana presente. As principais religiosidades que estão existentes no nosso país, que não são as religiosidades monoteístas, a gente está falando de tradições de matrizes africanas. Então, esse é um debate primordial aqui. Então, isso contribuiu, né, essa experiência horrível que foi a escravidão, serviu para a formação de uma identidade cultural afro-brasileira, das pessoas se identificarem a partir dessa perspectiva, contribuições africanas no campo da culinária, da música, da dança, das festividades, das religiosidades, do vocabulário. Então, tudo isso está presente. Vamos identificar, para a gente concluir aqui, o que tem de errado nas outras alternativas. A letra B fala que a escravidão propiciou a superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. Acabei de falar. O Brasil que a gente vive, a cidade que a gente vive, o estado que a gente vive, é repleto de herança da cultura africana. Tá? Então, isso não foi superado. Quando a letra B fala que existiu a superação desses aspectos culturais, está errado. Claro que no movimento de colonização você tem uma imposição das tradições europeias, do cristianismo, né, a catequização lá dos indígenas, o processo da ação jesuítica, mas por mais que tenha existido um movimento de imposição cultural dos europeus, isso não apagou de maneira total a cultura indígena e nem a cultura africana. Tá? Letra C.
reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. É como se as rivalidades étnicas da África fossem todas transportadas. Tá? Isso aqui não aconteceu. Tá? Letra D, manutenção das características culturais específicas de cada etnia. Isso também não vai acontecer. Você também não vai trazer aquela característica cultural da África de maneira pura. Aqui ela vai sincretizar, aqui ela vai se misturar, aqui ela vai se ressignificar. Então, a cultura africana que vem para cá, é melhor falar de culturas, né? As culturas africanas que chegam aqui, elas não vão chegar aqui intactas, elas vão sofrer processos de sincretismo, de ressignificação. E a letra E, resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. O que mais a gente vê no nosso São João, no nosso carnaval, nas nossas religiosidades de matriz africana, é o sincretismo com a cultura indígena. Né? Você pegar aí o Bumba Meu Boi maranhense, tem coisa mais simbólica de sincretismo dessas culturas. Tá? Então, por isso a letra E está errada. A opção correta é a letra A. Tá certo? Aqui a gente conclui a nossa revisão. Espero ter contribuído um pouco com o conteúdo com vocês. Desejo boa sorte a todo mundo na prova, do domingo. Sucesso aí no vestibular, sucesso na caminhada de vocês. Agradecer novamente o Wesley e o Neto aí pela contribuição, por terem me chamado, me convidado para esse projeto. Estou aqui disponível para o que precisarem, para futuros projetos. Foi mais uma vez um prazer participar. Um grande abraço e aí, até a próxima. Afonso, Afonso, tá por aí?